Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Há 5 anos eu apresento avaliações de veículos aqui no YouTube. Quero apresentar a vocês o novo Toyota Corolla XEI 2025 2.0 Flex. Esse carro que está à venda aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o valor na descrição de vídeo e para mais informações o contato fixado no comentário abaixo. O modelo chega com a garantia inédita de 10 anos e também multimídia de 10 polegadas. Muitos vídeos no YouTube sobre nova geração, com suposição também de freio eletrônico, brake hold e tantas coisas que somente aqui no canal Carros em Detalhes você tem uma avaliação sincera e honesta sobre os lançamentos. E são todos os detalhes que eu quero mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã médio, partindo aqui dos seus faróis. O detalhe com a iluminação em LED é somente esses 2 pontos aqui da luz de condução diurna. O restante é halógeno, indicador de seta, canhão de foco projetor de longo alcance, com acendimento automático dos faróis e sistema comutativo automático dos faróis. O detalhe aqui com acabamento todo cromado e também preto brilhante que vai se destacar aqui na parte dos faróis. Abaixo, esses vincos que são bem pronunciados em formato em C aqui, com essa peça com acabamento prata, preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina e os 2 pontos dos sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. O detalhe com a grade aqui, que em 2024 foi redesenhada, então ela tem essa abertura aqui abaixo com a parte mais reta e aqui todo esse detalhe em preto brilhante com as aberturas em colmeia. Aqui você tem todo esse detalhe em preto brilhante e também cromado, que realmente fica bem destacado, e o logo cromado da marca, onde você tem aqui os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos com pré-colisão, com frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária e o ACC, agora conta com o sistema Stop and Go. Também uma câmera ali acima que monitora todo o trajeto, para trazer mais segurança através desse sistema que depois eu vou mostrar na interna os detalhes da parte de segurança. A sua motorização é 2.0 Flex aspirada com 175 cavalos com torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros, em linha com injeção direta e indireta. E ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, ou seja, ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. A inédita garantia em toda a linha Corolla 2025 de 10 anos de garantia. Isso realmente contribui com essa parte de confiabilidade mecânica da marca Toyota. Ele continua com um tanque de 50 litros, que para uso urbano, a autonomia é 11,9 km por litro na gasolina e uso rodoviário 14,5. Já no etanol, em uso urbano, são 8 km por litro, em uso rodoviário em torno de 10 km por litro. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui do modelo. No capô, manta acústica e também a manta entre a parte do painel e o motor. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desse detalhe da garantia aqui do modelo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida. E se você puder hypar esse vídeo aí nos comentários, isso ajuda muito aqui no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas, que ela tem a pintura em cinza metálico, uns vincos bem aparentes e o perfil dos pneus 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve. A dimensão aqui do Corolla continua com 4,63 m de comprimento e o vão livre de solo de 15,3 centímetros. Saia lateral com esse detalhe aqui, também essa silhueta bem marcante aqui com um vinco da primeira porta à segunda porta, um vinco também que faz o contorno em volta da caixaria de roda. Se vocês perceberem essa outra linha aqui bem marcante com um vinco que vai até a parte da lanterna traseira.
Muitos esperavam a nova geração para o modelo, mas não foi dessa vez, quem sabe no final do ano de 2025. Aqui na coluna A, esse detalhe em preto fosco, aqui abaixo também, você conta com rebatimento eletrônico do retrovisor, repetidor de seta por aqui também. A cor predominante aqui é um branco polar sólido, assim como as maçanetas do veículo. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco, assim como a coluna C e toda a parte envidraçada. A suspensão traseira é do tipo multilink, ou seja, ela é independente. E agora eu quero mostrar os outros detalhes desse modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento, com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês o funcionamento. Esse detalhe com um friso que contorna toda a parte do para-choque, terminando aqui com um formato em C, harmonizando lá com a grade frontal. E o refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, e o sistema de iluminação aqui é halógeno. E o detalhe aqui com essa parte, com esse friso, que atravessa toda a parte da tampa traseira, que realmente fica bem marcante, com as partes cromadas, assim como a inscrição Corolla, XEI e o logo da marca. Aqui você tem a terceira lanterna de frenagem e também aquecedor do vidro traseiro. Você consegue fazer a abertura do porta-malas por aqui. São 470 litros desse sedã médio que oferece um bom espaço. Você tem também aqui o step de uso temporário com a roda em aço e o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Aqui você tem todo esse tampão com acabamento aqui do porta-malas, câmera de ré que depois eu mostro para vocês. E na parte de segurança, ele conta com a luz de neblina aqui em LED, que justamente vai facilitar nas viagens noturnas. Ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, IBS e também assistente de rampa. E 7 airbags no total, sendo 2 frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Na fileira do banco traseiro, os detalhes começam pelo entre-eixo, são 2 metros e 70 centímetros de comprimento. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, vamos sentar aqui para mostrar para vocês a questão aqui do espaço nesse sedã médio. Então praticamente me sobram aqui 3 dedos, como vocês podem ver na imagem. O teto ele é cinza, com as alças aqui ao teto, iluminação halógena, portas revistas somente aqui do lado do passageiro. E agora ele conta, desde o modelo 2024, com saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro e 2 tomadas USB do tipo C. Isso vai trazer mais comodidade para quem vem aqui na fileira do banco traseiro, com certeza. Revestimento do banco aqui em cor ecológico, bem macio ao toque, com essa parte mais lisa, costura aparente, e esses pontilhados aqui ao centro. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte com a saída do túnel central aqui no assoalho. Você conta aqui com cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço aqui com opção para 2 porta-copos, facilita viajando com 3 ou 4 pessoas aqui no veículo. Também a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. O banco ele é bipartido, 60 por 40, então você consegue puxar essa parte aqui. Não coube algo lá no porta-malas, tem como descer uma das 2 partes e utilizar para carregar algo. Então isso é bem interessante também nessa questão de conforto aqui no sedã. Na parte da porta, você tem todo esse acabamento aqui bem macio ao toque em couro com a linha aparente. Aqui já é com um plástico bem macio ao toque, com a costura aparente também, um detalhe aqui prata do puxador da porta. Também esse detalhe preto fosco do acionador do vidro elétrico com a função autodal. Sobe com um toque só, um nicho na lateral da porta e também o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição Corolla. Aqui do outro lado o botão para acionar para fazer a abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry, que vai trazer mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes aqui na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com ajuste de altura com essa alavanca, né? Já essa outra aqui, já é inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Você tem a abertura aqui, uma segunda opção, na verdade uma terceira já, né? Do porta-malas e também aqui do detalhe do tanque de combustível, que são 50 litros. Aqui você tem a abertura do cofre do motor, a inscrição ali Corolla. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota Corolla XEI 2025. Essa aqui é uma das versões mais vendidas. E agora ela conta com uma novidade, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, bem intuitivo ao toque.
e aí ela não tem mais aqueles botões físicos aqui ao lado. Não recebi um comunicado ainda da Toyota do Brasil e nem mesmo nas concessionárias de qual é o sistema da multimídia, tá, gente? Quando eu receber essa informação concreta, aí sim vou passar para vocês. No comunicado da Toyota, nenhuma informação sobre aqui a multimídia. Os serviços conectados Toyota vai contar com um dispositivo de um módulo ativo que você consegue rastrear o veículo, mas isso só nas versões GR Sport e nas versões Altis Premium. O Toyota Corolla XEI não vai ter esse dispositivo, tá bom, gente? Você consegue pelo aplicativo ter alguns recursos ali, mas não a parte de rastreio ou até mesmo o uso de 8 aparelhos via Wi-Fi para poder conectar a internet aqui na parte do modelo. Isso já não tem, tá bom, gente? Só nas versões topo de linha que você vai ter os serviços conectados para que você faça o uso. Mas é uma multimídia aqui, ó, bem intuitiva ao toque, tá? Ficou bem mais sensitiva aqui, na verdade. Aqui você tem a parte com o detalhe da rádio para você estar ouvindo, parear o seu dispositivo via Bluetooth, informações do veículo aqui, ó, mudou, ficou bem mais clara, mais nítida a imagem aqui, ficou melhor. Você apertando essa opção Sport aqui, porque é o modo de condução, ó, ela vai mudar tanto ali na tela como na multimídia. Então ficou bacana essa parte aqui também. Você tem aqui referente ao Android Auto, Apple CarPlay para você parear, as configurações, telefone, veículo, Bluetooth para desligar a tela quando está viajando. Aqui você tem todas as configurações para poder estar fazendo uso aqui. Ela ficou uma multimídia mais fluida, tá, gente? Referente a isso das outras multimídias, sem comparação. A anterior, 9 polegadas, essa aqui são 10 polegadas, mas depois vou fazer um vídeo completo para vocês aqui de como utilizar essa multimídia. Pode ver que a imagem aqui ficou bem mais nítida aqui comparada com a multimídia anterior. Se você gostou das informações até aqui e puder me ajudar o canal com um valeu demais, fica abaixo ali da opção curtir ou compartilhar, você pode estar me ajudando a comprar mais equipamentos aqui para o canal. Já no console central, muitos esperavam aí muitas mudanças referente aí o freio de estacionamento eletrônico, mas não foi dessa vez, continua aqui sendo manual. Quem sabe na próxima geração, como eu falei para vocês, né? Ela tem o ar-condicionado que é digital, apenas de uma zona. 2 zonas é somente as versões topo de linha, então você consegue colocar a temperatura desse lado, ar quente, ar frio, o fluxo do ar-condicionado aumentar, ligar o ar-condicionado, a saída do banco traseiro, que é uma novidade desde a linha 2024, reuso da ventilação no interior do veículo, modo econômico, onde você vai direcionar o ar, aqui o aquecedor do vidro traseiro, o aquecedor do para-brisa, e que você vai desligar o ar-condicionado, tá bom, gente? Então você tem todo esse acabamento em preto brilhante, essa parte prata, botão start-stop para fazer ignição aqui no veículo. Já no console central, todo esse detalhe em preto fosco, aqui preto brilhante e prata. Você tem aqui um detalhe com um porta-trecos para poder estar utilizando. Falei para vocês aqui da parte do câmbio, que é do tipo CVT. Mas antes, o modo Sport, como eu mostrei para vocês anteriormente, aqui você consegue fazer uma mudança aqui na parte do sistema automático de uma forma mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. E você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem assistente de rampa. A câmera de ré aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ficou um pouco mais nítida comparado com o modelo 2024, a tela é maior. Você inclina o volante aqui, você não vai ter aquelas linhas dinâmicas quando você esterça, somente as linhas dinâmicas aqui de distanciamento. Falei para vocês de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então vou me aproximar aqui, ó. Ele vai dar o alerta aqui na parte do painel digital, dos 4 pontos traseiro e os 2 pontos dianteiros. Isso facilita bastante na parte de segurança no dia a dia para você estar usando o veículo aí, com certeza. Colocando aqui para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira à 10ª, para trás as reduzidas, você consegue utilizar como um freio motor numa descida de serra, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, com o motor mais cheio, para uma retomada de curva. Enfim, freio manual já falei para vocês, né? Merecia um freio de estacionamento eletrônico, assim como o Corolla Cross. O detalhe aqui com 2 porta-copos, também descansa-braço aqui revestido em couro com a linha aparente aqui bem macio. E aí você tem uma tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo C, e todo espaço ali para você estar utilizando. Revestimento do banco dianteiro em couro ecológico. Essa parte aqui é mais lisa. Aqui é a parte da costura aparente, os pontilhados aqui ao centro, aqui acima também. Parte lateral aqui para trazer mais conforto. Regulagem de altura do cinto de segurança. O quebra-sol com a opção do espelho, que quando você puxa acende a iluminação halógena, tanto aqui na parte do teto, do lado do motorista e do lado do passageiro. Você consegue acender a iluminação halógena por aqui também. E você tem também aqui o botão para estar ativando
ou desativando o alarme volumétrico. Vamos supor que você vai deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme aqui no interior do veículo. A parte do painel aqui bem macio ao toque, uma linha aparente, bem macio mesmo, tá, gente? E aqui uma novidade também, que é uma tomada USB do tipo C. Anteriormente era uma A convencional. Porta-luvas aqui ele desce bem devagar. Tem também aqui esse detalhe prata que faz o contorno do difusor do ar-condicionado e esse detalhe em preto brilhante, onde você vai ter aqui referente ao airbag, vai ficar laranja, e afivelamento de cinto de segurança que fica vermelho. Então você tem as opções aqui. Você tem o acabamento aqui, ó, bem macio ao toque, como vocês podem ver aqui. Também é o detalhe com o tweeter para facilitar no sistema de som, ó. Olha a parte do painel, como vocês podem ver. Realmente o sedã tem um bom acabamento. Na porta do motorista, os 4 vidros elétricos com a função auto-down. Todos os comandos aqui são iluminados, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento eletrônico, ó, basta apertar aqui, ele vai rebater o retrovisor, e também regulagem elétrica dos lados esquerdo e direito que você consegue fazer na parte interna. Você consegue ajustar aqui o facho do farol desse sedã para colocar mais peso, então você regula para cima ou para baixo. Aqui você já consegue ativar o modo automático do farol comutativo, faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Vamos supor que você está com farol alto, um veículo vem contra você, aí ele coloca para o farol baixo automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. Isso é bem interessante na parte de segurança, trazendo mais comodidade para você que está dirigindo. Também a tecla Odotrip, por conta do painel digital, você consegue mudar ali, ó. Odômetro total, trip A e trip B. Então você muda essa parte. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade, o acabamento aqui em couro com a linha aparente, também os comandos aqui do computador de bordo, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos de som que você consegue fazer. Aqui desse lado você já tem os modos da rádio ou passar as estações de rádio, a música que você está ouvindo, e aqui referente ao sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos. O ACC, que é o controle de velocidade cruzeiro adaptativo, agora conta com Stop and Go. Vamos supor que você selecionou ali 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Se o carro da frente reduziu a velocidade ou até mesmo parou por conta do trânsito, ele vai parar automaticamente sobre esse veículo que está à sua frente, e se o veículo retomar a velocidade, ele vai fazer isso de forma automática também. Então ficou interessante essa parte do sistema. Aqui esse botão você consegue ativar ou desativar a mudança de faixa involuntária, que também teve aprimoramentos. Então se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, formando que você está saindo da faixa de rodagem, e também tem um sistema de centralização em faixa, que agora ele é contínuo, vai ficar o tempo todo corrigindo a direção para que você sempre fique na faixa de rodagem ali corretamente. Então é bem interessante essa parte. E o sistema pré-colisão, que como eu falei para vocês, com aprimoramentos, ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Pedestres e veículos durante o dia e a noite. Ciclistas, ele vai identificar somente durante o dia. Então, se você mantém ativo, numa situação de risco iminente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual. E se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é interessante na parte do sistema. E também um detalhe, tá, gente? Quando você está com muito sono ali, fadigado, oscilando a direção, o sistema detecta, vai te dar um alerta sonoro. Uma xícara de café vai aparecer ali na tela para que você tome uma medida protetiva ali, pare, tome um café, enfim, para não causar um acidente. Interessante essa parte. As mudanças aqui no pedal shift para fazer as trocas manuais aqui no volante, e também o painel digital de 12,3 polegadas. Isso já é novidade desde 2024, né, no lançamento do modelo. Então você tem aqui uma forma digital, porém analógica do conta-giros, velocímetro também analógico, mas é digital, e aqui o velocímetro digital. Temperatura exterior, relógio, indicação de câmbio, configurações, a parte aqui com a temperatura do motor, a parte aqui com o marcador do tanque de combustível, que são 50 litros, odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, consumo instantâneo, você consegue acompanhar tudo por aqui. Na setinha aqui para o lado esquerdo, ó, vou mostrar para vocês. Você tem as opções, ó, 1, 2, que já vai aparecer ali as informações no arco, tempo de viagem, tempo de distância, e número 3, ó. Então você tem esses detalhes também. Posso segurar o OK aqui, tá, gente? Aí ele vai alternar aqui, ó. Consigo colocar para baixo aqui, ó. Ele vai alternar aqui do lado esquerdo, tá vendo? Modo eco, consumo, enfim. Posso vir aqui para o lado direito e mudar aqui também, ó. Então ele tem aqui as partes com os informativos para você estar mudando também. Ou venho aqui e coloco para baixo também, ó. Em configurações aqui, segurei em configurações,
consigo alternar também aqui o detalhe da configuração do medidor. Então vem aqui no estilo do medidor, eu posso colocar em inteligente, que é esse, vai mudar o fundo, casual, robusto ou até mesmo o esportivo. E posso mudar também o tipo de medidor. Tem com esses dois arcos, com um arco somente ao centro, ou voltar aqui e colocar sem os arcos, sem nada. E posso ligar aqui os widgets, que são as informações que estão aqui embaixo, ou desligar, já desapareceu ali. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Corolla XEI 2025. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!